Parte 4, aula 4. Finalizamos então agora essa quarta aula do nosso Catecismo dos Bárbaros e nós vamos falar agora das virtudes cardeais. O que são as virtudes cardeais, né? E por que esse nome? As virtudes cardeais são aquelas 4 virtudes que fundamentam e que são a base de todas as outras virtudes morais, né? Como a constância, a coragem, né? Então todas essas outras virtudes se baseiam em 4 virtudes cardeais. Quais são elas? A prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Vamos começar pela prudência. O que é a prudência? A prudência é a ação devidamente ordenada para melhor alcançar o seu fim, né? É aquela ação que você consegue ordená-la, né, do melhor modo para que seu fim seja melhor alcançado. Essa é a prudência. Por isso é muito fácil perceber quando o sujeito é prudente, né? Por quê? O sujeito prudente, ele consegue analisar a situação em que ele está e consegue determinar qual o modo como ele vai fazer as coisas. Então, o sujeito prudente é aquele que age do melhor modo possível para que o fim seja alcançado. E sempre, e em última instância, o fim será Deus. Sempre pense nisso, tá? Quando a gente está falando de virtudes aqui. Então, prudência é o modo mais adequado, o melhor modo de se alcançar determinado fim. Essa é a prudência. Justiça. A justiça é o modo adequado, né? É o melhor modo para você dar algo a alguém. Em outras palavras, a justiça é o modo de você organizar a ação para que alguém que mereça alguma coisa a receba ou lhe pertença, né? Então, se algo pertence a alguém ou se alguém merece alguma coisa, a ação de dar a essa pessoa o que ela merece ou o que lhe é de direito é uma ação justa, sempre visando, em última instância, Deus. Bom, prudência então, justiça e agora fortaleza. A fortaleza está muito relacionada com outras 2 virtudes, a constância e a coragem, mas principalmente a coragem, né? Por quê? Porque a fortaleza é a coragem devida para se fazer aquilo que Deus espera. A fortaleza é a coragem devida para agir para Deus, sempre. Por isso que a grande virtude dos mártires é a fortaleza. Porque mesmo diante da morte, os mártires estão agindo para Deus, com a finalidade de encontrar a Deus. E bom, a coragem então é essencial para isso. Para que a fortaleza, né, seja a base, seja a virtude básica, né, de um mártir, né? É preciso ter coragem. E a constância está muito ligada também à fortaleza, né? Porque a repetição dessa coragem é muito importante, né? Por último, então, primeiro nós falamos da prudência, justiça, fortaleza, e por último vamos falar da temperança, que é uma virtude difícil de você encontrar, né, nos pares hoje, nos nossos amigos, nos nossos familiares e principalmente em nós, né? Que é a virtude da temperança. Veja, que a temperança é a virtude de frear os impulsos relacionados aos sentidos corporais. Então, aquela pessoa que consegue frear os impulsos e sentidos corporais
de modo adequado, evidente, essa pessoa é uma pessoa com temperança, com a virtude da temperança. Né? E é evidente que por isso vem o termo tempero, né? A gente utiliza esse termo tempero por causa da virtude da temperança. Por quê? Porque você consegue trazer harmonia à sua vida, temperando a sua vida, ou seja, freando seus impulsos mais fortes que seriam exagerados, né? Imagina um tempero exagerado na comida, né? Não seria bom, não seria agradável. Então, o excesso de impulso, né, relacionado aos sentidos, né, aos 5 sentidos, que são os sentidos exteriores do homem, o excesso também não seria bom, seria ruim. Agora, há um outro detalhe da temperança muito importante, que pouco é visto hoje, né, que é o uso moderado dos bens temporais. Às vezes o sujeito até consegue frear os seus impulsos de sentidos, né? As vontades mais animalescas, assim, vamos dizer. Mas ele não consegue fazer um uso adequado e moderado dos bens temporais. Principalmente com a condição que nós temos hoje de uso de aparelhos, de tecnologia e de tudo mais. Né? É muito difícil fazer isso. Então também a temperança é isso. E hoje, principalmente, é isso. É o uso adequado e principalmente moderado, visando, né, a santidade dos bens temporais e também relacionados à justiça, né, aos bens que lhes são devidos. Às vezes a gente faz uso até de bens que não são devidos a nós, então incorremos em injustiça, né, e fazemos usos imoderados dos bens temporais. Tá certo? Essa então foi a nossa parte 4 da aula 4, em que nós vimos as virtudes cardeais, que são as virtudes basilares de todas as virtudes morais, de todas as virtudes humanas. Então é isso, pessoal. Por essa aula nós ficamos aqui e até a próxima.